Meus irmãos, que alegria estar com vocês nessa noite para cultuar ao Senhor. Porque estamos aqui por uma única razão, um único motivo, uma única pessoa que faz com que estejamos aqui. O fato de que Jesus transforma. Aquele sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, que nos purifica, que nos lava de todo pecado e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o apóstolo Paulo, já lemos aqui, ouvimos a leitura da belíssima pastoral escrita pelo pastor Hélio, quando o apóstolo Paulo escreve esta divisa de nossa campanha aos Coríntios, ele refere-se ao fato de que, da mesma maneira como Deus criou todas as coisas do nada, por meio da sua palavra, Deus cria todas as coisas. Mas o pecado vem e destrói. O pecado vem e cria separação, ruptura, inimizade. Mas Jesus vem para fazer a reconciliação, para fazer as pazes. Porque o homem não poderia se achegar a Deus, pois estava carregado de seus pecados. E esse nosso pecado, esse meu pecado e seu pecado, ofende o Criador. E Deus, quando olha para o pecado, a sua santidade, a sua justiça, a sua pureza, Deus vira o rosto. Por isso que o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, quando fala sobre o Messias, ele diz: era um homem para quem virávamos o rosto. Se nós olharmos o texto sagrado de Isaías 53, nós vamos ler que ele foi ferido, foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Mas se você observar bem, no texto de Isaías 53, abra por gentileza, há um verso que nos intriga, há um verso que nos faz pensar. Verso 10, o profeta diz assim: todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Como assim? A tradução mais antiga que temos decorada diz: porque foi do agrado do Pai moê-lo. Como que Deus Pai poderia se agradar em ver Jesus Cristo sendo moído, esmagado na cruz?
Talvez alguém menos avisado poderá supor, ou mesmo sarcasticamente acusar, que Deus é este, que se agrada de ver Jesus moído, sofrendo, esmagado na cruz. Porque o verso 7 nos diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Pela opressão, verso 8, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Pois foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. A morte de Jesus foi substitutiva, expiatória, ou seja, foi para pagar pecados, e pecados que não eram dele, mas pecados que eram nossos. O pecado, a iniquidade de nós todos, diz o verso 5, observe na sua Bíblia, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Mas por que Deus se agradou da morte de Jesus? Por quê? Como assim? Foi do agrado do Pai moê-lo. Foi do agrado do Pai esmagá-lo. Qual pai que se alegraria de ver o seu filho esmagado, sangrando, ferido, humilhado, ainda mais injustamente? Mas o profeta, ele é enfático. O profeta, ele não titubeia, ele diz: mas foi do agrado do Pai moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Por quê? Porque ali estava acontecendo a salvação da humanidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, quando vai à cruz, quando assume a cruz, e preste atenção, irmãos, porque Jesus não é mártir de coisa nenhuma, Jesus não é vítima de ninguém, Ele mesmo se deu. Ele mesmo se deu. E a obediência de Jesus, o seu amor e a sua concordância de ir à cruz para pagar os pecados da humanidade. Porque eu e você estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, e os nossos pecados ofendiam a Deus, não havia chance de nós buscarmos esta reconciliação com Deus. E quando Deus olhava para nós, os nossos pecados lhes eram tão ofensivos que Ele desviava os olhos. Romanos capítulo 1, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Como assim?
O que tem a ver uma coisa com a outra? A justiça diz que o culpado deve ser condenado. E se o culpado for inocentado, o que você diria desse juiz? Imaginem os irmãos que um juiz de direito, um juiz da comarca da vara criminal de Recife, recebesse lá um assassino, um estuprador, um bandido marginal, que matou, estuprou, violentou, e está tudo comprovado, há testemunhas, há provas de DNA, há câmeras que filmaram, ele mesmo confessou. E aí o juiz diz assim: não, mas eu vou te liberar, pode ir para casa, você está livre de condenação. O que você diria desse juiz? É justo? Não. Você entende por que é que Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados? Porque se Ele simplesmente perdoasse os nossos pecados, a justiça de Deus estaria em xeque. Mas alguém pagou o preço dos nossos pecados. Por isso o texto diz, como está projetado, a justiça de Deus, essa justiça que precisa ser satisfeita. Há um hino que cantamos que diz: em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. O castigo que fez a reconciliação, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Por isso, voltando para o verso 10 do Isaías 53, por isso o Pai se agradou moê-lo, por isso o Pai se agradou esmagá-lo, porque aquilo fazia parte de um plano muito maior. O que diz a continuidade do verso 10? Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, está falando de quem? De Jesus. Ele verá a sua posteridade. Qual é a posteridade de Jesus, hein? Quem são os filhos? Quantos filhos Jesus teve? Não está falando de descendência física. O texto está nos dizendo que ele verá o trabalho da sua alma. Numa tradução mais antiga está assim: ele verá o trabalho da sua alma como oferta pelo pecado, e ele verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando Jesus estava na cruz, e a gente viu aqui o desenho, quando Jesus estava na cruz, ele não olhava para o martelo e nem para o prego. Quando Jesus estava na cruz, ele não olhava para o chicote dos soldados, nem para a zombaria dos romanos, nem para o escárnio dos seus compatriotas judeus. Quando Jesus estava na cruz derramando a sua vida, ele via o resultado do trabalho da sua alma, e ele via a sua posteridade. Há um cântico que cantamos que diz assim: ele pensava em mim, ele pensava em ti, e ele pensava em nós. No momento da cruz, Jesus não estava pensando
no chicote, nem no prego, nem no escárnio. Ele olhava para mim, ele olhava para você, ele nos via redimidos por seu sangue, ele olhava para a multidão de remidos, comprados, lavados, salvos no sangue que ele derramou, porque ele pagou o preço. E como Jesus olhava para o futuro, e Deus Pai também, ciente de todas as coisas, ele se agradou. Faz sentido agora? Foi do agrado do Pai esmagá-lo, moê-lo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse sangue lavou, remiu, comprou, salvou, nova criatura é. E os pecados, e as injustiças, e os erros, e os equívocos, e as coisas velhas, já passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas em Jesus. E é por isso que nós precisamos anunciar ao Brasil essa mensagem que Jesus transforma. Há um rapaz que morava nas ruas da Cracolândia, em São Paulo. O senhor já esteve lá, pastor Hélio? Não. A Cracolândia, alguém já esteve na Cracolândia de São Paulo? Vários irmãos estiveram. É um lugar horroroso, não é, irmãos? Um lugar horroroso. A gente tem medo. E esse rapaz morava nas ruas da Cracolândia, usuário de drogas. Foi promovido a traficante. E agora ele usava, comprava, vendia e usava, e aquela confusão toda. Aquele homem, com uma vida completamente desgraçada, no sentido mais literal da palavra, desprovido da graça de Deus. Ele passou na porta da Cristolândia, e uma palavra que sua filha havia dito a ele o fez refletir e pensar, e ele pensou assim: eu não posso ficar assim. E ele bateu lá na porta da Cristolândia, estava cheio, não tinha vaga. Isso acontece muito, pastor Manga, porque é muita carência, muita necessidade. Mas esse moço ficou lá: você não tem vaga não? Pois eu vou dormir aqui na porta, até aparecer uma vaga. Pastor Humberto Machado, nosso missionário, à época na Cristolândia de São Paulo, viu aquele moço e viu que ele queria mesmo uma oportunidade. Botou o menino para dentro. Vem cá, você quer mesmo? Quero. Botou o menino para dentro, tomou banho, cortou o cabelo, mudou de roupa, foi acolhido. Essa turma tem uma dor de dente, eu não sei porquê, mas essa turma tem uma dor de dente, nós temos que cuidar da dor de dente deles. Problema na justiça, mas ele foi acolhido. Encheu a barriguinha, ficou cheiroso, mas ele foi confrontado com o poder do Evangelho. A justiça revelada no Evangelho.
E aquele homem teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. Foi batizado e foi ser radical, plantador de igreja no sertão. Você imagine bem, traficante, morador de rua, bandido, drogado, se tornou um plantador de igreja. Se casou, teve um filhinho. Como radical da Junta de Missões Nacionais, ele se tornou missionário em formação e passou a fazer parte de um programa que temos em Missões Nacionais, em parceria com o Seminário do Sul, e estando no sertão, plantando igrejas, ele estudava no Seminário do Sul, se formou. Eu estive na formatura dele. Esse rapaz passou pelo concílio ontem, foi aprovado com louvor. E hoje à noite, deve ser agora, está sendo culto de consagração ao ministério pastoral do pastor Timóteo. Porque Jesus transforma. Hoje, agora, deve estar acontecendo lá. Eu gravei um vídeo, mandei para eles. Pastor Timóteo, sua esposa Paula, seu filho Timotinho, Timóteo Júnior. Uma vida completamente transformada. Jesus transforma. A Mônica era uma moça de uma família de classe média de São Paulo. E Mônica começou a se enveredar com bebida. Começa assim. Ninguém começa lá no fundo do poço, não. Vai pelas beiradas, quando vê já está lá. Então, preste atenção, cuidado. Essa conversinha, não, mas só um golinho, cuidado. A Mônica caiu nessa historinha aí. Uma bebida aqui, um cigarrinho ali. A Mônica era corretora de imóveis. Perdeu tudo. Uma moça jovem, bonita, com um futuro promissor, perdeu tudo, foi morar na Cracolândia. Mas ela também foi alcançada. E ela recebeu a Cristo, ela teve a sua vida transformada. Aí ela foi acolhida numa unidade feminina lá em Campos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. E a Mônica foi estudar na Universidade Federal, obrigado, pastor Hélio. E lá na Universidade Federal Fluminense, fazendo curso de serviço social, o professor começou a dizer assim, porque o mito da religião, o ópio do povo, esse mito de Jesus, que não sei o que lá, e ó, desceu a lenha. A Mônica pediu a palavra assim, professor, pois não, pode falar. Eu queria falar para o senhor que esse mito aí, que o senhor está dizendo, transformou a minha vida. Porque, aí ele contou assim, assado, Cracolândia, morei lá, papapá, mas esse mito aí, para mim, ele é verdadeiro, porque ele mudou a minha vida, a minha história, e tal, e tal. Aí os outros crentes que eram agente secreto na sala, começaram a aparecer também, se manifestar, porque Jesus transforma. E cabe a mim e a você, meu irmão, minha irmã, cabe a nós como Igreja Batista do Cordeiro, cabe a nós como povo de Deus, igrejas batistas desse Brasil, anunciarmos esta mensagem poderosa que Jesus transforma.
O que nós estamos anunciando não é uma proposta política, o que nós estamos anunciando não é uma ideia nova de um mercado de trabalho, não. Nós estamos anunciando que o sangue de Jesus quebra as cadeias, nos liberta de todo o pecado e nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Hoje, a Junta de Missões Nacionais, eu fiquei tão empolgado aqui que eu comecei já pelo meio. Deixa eu voltar para o começo. Eu trago um abraço para vocês, do pastor Fernando Brandão, nosso diretor, ao pastor Manga, ao pastor Hélio, a essa igreja, a gratidão dessa igreja pelo envolvimento missionário, o abraço dos 1.200 missionários dessa igreja, sustentado pelas suas orações, sustentado pela sua oferta, sustentado pelo seu engajamento, o engajamento, o compromisso missionário da Igreja Batista do Cordeiro, sustentando esses 1.200 missionários espalhados por todo o Brasil. Trago o abraço deles para vocês, essa família missionária, Missões Nacionais, e estamos aqui para agradecer, porque eu sei que o ano passado os irmãos levantaram uma oferta de fé, e aí, esse ano eu estava vendo aqui, o alvo, R$20.000, e nós vamos ultrapassar esse alvo para a glória de Deus. Vai ter sopa, vai ter o que mais aí? Bazar, shopping, cantina. E o que tem na cantina? Tem coxinha, irmãos? Se tiver coxinha, eu vou querer logo 2, porque o gordinho gosta de coxinha. É ou não é, irmão? É ou não é, pastor Paulo Henrique? Pastor Paulo Henrique está ali comigo, nosso coordenador de plantação de igreja aqui no Nordeste. Irmãos, e essa campanha, nós vamos fazer todo esse movimento. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos anunciar ao Brasil que Jesus transforma, nós precisamos anunciar ao Brasil esse poder do Evangelho, nós precisamos anunciar ao Brasil que esse sangue derramado liberta, quebra cadeias, eu sou livre. Nós precisamos anunciar ao Brasil que foi do agrado do Pai esmagar Jesus, porque ali Ele pagou o preço dos nossos pecados. Nós precisamos anunciar ao Brasil que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A campanha de missões nacionais é muito mais do que dinheiro. Irmãos, vou falar uma coisa aqui com vocês. Nós não precisamos de dinheiro. Se os irmãos estiverem fazendo uma cantina para arrecadar dinheiro, não precisa fazer mais não. Porque a obra missionária não precisa de dinheiro. Vocês sabiam disso? Não se faz missões com dinheiro, irmãos. Nós fazemos missões com oferta. Oferta é diferente de dinheiro, é ou não é? Porque dinheiro compra coisas, mas oferta transforma vidas. Então, quando você for comprar uma coxinha lá, não fica pichinchando, chorando desconto. 2 é mais barato. Não faz isso não. É oferta, Pai com alegria. Quanto é a coxinha lá? Quanto é a coxinha, pastor? Quanto é a coxinha, irmã? R$7. Aí você fala assim, uma é 7, 2 é 15. Ué, pastor? É, porque é para missões. É para missões, eu vou dar logo a 10. Ainda mais uma coxinha caprichada dessa. Irmão, porque não é negócio. Nós não estamos falando aqui de pichincha, de dinheiro. Não, nós entendemos o preço que Jesus pagou na cruz por nós. E quando nós entendemos isso, nós começamos a enxergar a obra missionária diferente. É privilégio nosso. É privilégio nosso. Você acha que Deus precisa da gente, irmãos? Você acha que Deus, como o pastor Hélio falou aqui, se eu não fizer, também Deus não vai salvar mais ninguém, porque, coitadinho de Deus, precisa de mim. É assim, irmãos? Não, se eu não fritar essa coxinha, pastor Hélio, se o senhor não me agradar, pastor Manga, se o senhor não me agradar, também não frita a coxinha.
E o que Deus vai fazer? Deus vai ficar enrolado se eu não fritar coxinha. Irmãos, que conversa é essa? Deus não precisa da gente, não. Mas Deus nos dá o privilégio de participar. Deus nos dá a oportunidade de participar da obra dele. Então, irmãos, é muito privilégio para nós, quando nós entendemos isso. Nós deixamos de tratar missões como uma coisa qualquer, mas fazemos como Jesus fez, prioridade. Eu fui pregar numa igreja e a Nicole estava lá no interior do estado do Rio de Janeiro, um lugar chamado Italva, que já é uma cidadezinha pequena, mas era no interior de Italva. E a Nicole estava lá. E a Nicole fez o alvo pessoal dela. Isso já tem alguns anos, uns 5, 6 anos. Ela era menina, ela devia ter uns 8, 9 anos naquela época. E a Nicole fez um alvo para ela de R$800. O alvo pessoal da Nicole. Eu confesso a vocês que eu fiquei com vergonha do meu alvo. Porque eu olhei para as condições de Nicole e olhei para as minhas condições. O meu alvo pessoal, financeiramente, é maior do que o dela. Mas quando eu olho quanto ela ganha, quanto eu ganho, eu fiquei com vergonha. E você acha que Nicole alcançou o alvo dela? Mas é claro, ultrapassou. E vendeu bombom, e vendeu não sei o que lá, e a mãe fazia bolo, ela levava para a escola, e não sei o que, e aquele movimento. Nicole passou de R$1.000 para seu alvo pessoal. Eu estou pastoreando uma igreja, além de ser missionário de missões nacionais, um projeto de revitalização de uma igreja na cidade de Niterói, do outro lado da ponte, Rio-Niterói. A igreja teve um problema seríssimo e eu cheguei lá para pastorear essa igreja, para revitalizar a igreja. Tinha uns 20 e poucos irmãos e uma cachorra, e a cachorra não era membro da igreja, mas era bem fiel, né? Mas uma situação bastante inusitada, uma cachorrona caramelo, grandona assim, chamava Luna. Mas eu cheguei naquela igreja, eu tomei posse ali, pastor Hélio, no dia 10 de abril de 2021, 10 de abril era um sábado, culto de posse. No dia da posse tinha umas 100 pessoas, chegou domingo, tinha 20, aí vem a vida real, né? E tinha lá aquela coisa, e no culto, primeiro domingo, eu tomei posse sábado, primeiro domingo, aí veio um seminarista para fazer o momento missionário, 2021, e ele disse assim: meus irmãos, estou muito feliz, porque já alcançamos 500 e poucos reais. Aí eu pensei assim, 500 e poucos reais para missões mundiais, naquela época de pandemia, dólar R$7, mas era meu primeiro dia de pastor na igreja. Aí eu pensei assim, não, eu não vou arrumar confusão no meu primeiro dia, né? Aí eu fiquei calado eu ouvi, calado eu fiquei. Só que veio o domingo seguinte, e o seminarista voltou: meus irmãos, todo empolgado, já alcançamos 500 e poucos reais. Aí eu já tinha 8 dias de pastor, já era outra coisa, né, irmãos? Aí já era outro cenário. Aí eu tomei a palavra e falei assim: meus irmãos, vem cá, 500 e poucos reais? Eu tenho vergonha de mandar isso para a junta de missões mundiais. Pandemia, dólar lá nas alturas, está muito pouco, irmãos. Nós podemos fazer mais. Qual é o alvo da igreja? Aí os irmãos olharam um para o outro assim, falaram: não, pastor, não tem alvo não. Não tem não? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reunir à tarde o grupo de missões, e à noite nós vamos anunciar para a igreja qual é o nosso alvo, e nós vamos fazer uma oferta direito para missões.
Aí o seminarista foi no grupo do WhatsApp, esse seminarista, abençoado, meu amigo, aí disse assim: pastor, sugiro 8.000. Aí eu disse: miserável, quando era ele, era 500 e pouco. Aí eu pensei assim, 20 e poucas pessoas, e eu disse assim: irmãos, eu já dei a minha oferta lá na igreja, que eu era membro da Igreja Batista do Maracanã, no Rio, e eu já tinha deixado a minha oferta lá, em março. Tomei posse em abril, já deixei a oferta lá. Mas assim, eu vou fazer de novo. Mas vamos fazer uma oferta. Aí ele falou assim: 8.000. Quando ele falou 8.000 no grupo, todo mundo começou: não pode, porque o povo está desempregado, e pandemia, e não sei o quê, e tal. E começa aquele monte de coisa, né? Aí eu pensei assim: rapaz, a minha fé não pode ser menor do que a do seminarista, não é? Hein, pastor Manga? A nossa fé de pastor tem que ser maior do que a do seminarista. Se o seminarista falou 8.000 e eu falar menos, agora vai ficar chato a beça. Aí eu falei assim: meus irmãos, vamos fazer o seguinte, como é que vocês planejam de levantar esses 8.000 aí? Hoje o seminarista já é pastor, foi consagrado lá na nossa igreja, uma bênção. E como é que nós vamos fazer isso? Aí não tinha ideia. Falei: então vamos fazer uma coisa, vamos fazer assim, vamos fazer o alvo pessoal, vamos fazer um almoço, vamos fazer a cantina, vamos fritar coxinha. O gordinho sempre lembra da coxinha, pode guardar isso aí. Vamos fazer coxinha e tal, e não sei o quê, e nós vamos alcançar esse alvo. Aí chegamos à noite, irmãos, desafiamos a igreja, 8.000 reais. Ninguém acreditou, nem eu estava acreditando direito. 20 pessoas, irmãos. Quando eu desafiei, eu falei assim: não, pelo menos 1.000, né? De 500 e pouco para 1.000 e tal. Resumindo a história, nós levantamos e enviamos para missões mundiais em 2021 12.000 reais. 12.000 reais. Aí a igreja acordou, falou assim: opa, esse pastor é doido. E Deus começou a fazer as coisas acontecerem na igreja, no sentido de abrir a visão, a mente, para que nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de oferta, e oferta não é o que sobra, oferta não tem pechincha, oferta eu dou com alegria, oferta transforma vidas. Essa igreja, já que eu comecei a contar lá da igreja, na nossa igreja, Igreja Batista no Barreto, hoje, Deus tem abençoado. A igreja era rica e era pobre. Por quê? Porque tem um terreno enorme, todo escriturado, tudo legalizado, deve valer uns 8 milhões de reais aquele terreno. Mas a igreja não tinha dinheiro para trocar uma lâmpada, tudo caindo aos pedaços, e ele estava esperando fechar para acabar. Aí chegou a gente lá, minha esposa que está aqui, ó, essa bonitona, levanta a mão assim, essa é minha esposa, para não me deixar mentir, né? Quando o pastor prega sozinho, ele prega, quando ele traz a esposa, ele faz conferência, porque ela confere tudo que o pastor está falando. E aí, meus irmãos, a gente começou a investir em missões. A gente estava num barracão, um galpão grande, que no verão fazia 50 graus, com aquela telha de zinco, aquilo esquentava, que era uma coisa horrorosa. Mas no inverno, e o Rio de Janeiro faz um friozinho no inverno, e corria um vento assim, vento que ia para a Baía de Guanabara, meu irmão, aquele vento chegava a doer a alma. E na chuva, o telhado tinha tanto furo que chovia mais dentro do que fora. A igreja não tinha porta, não tinha janela, não tinha parede, não tinha nada. E aí, nós começamos a fazer missões. As ofertas foram crescendo. Nesse mesmo ano que mandamos 12.000 para missões mundiais e nacionais, nós mandamos 19.000. Aí veio 2022, nós mandamos para missões mundiais, não me recordo exatamente o valor, em torno de uns 20.000, para missões nacionais foi 20 e pouquinho. E aí em 2023 nós começamos a obra da igreja.
que era um sonho. A igreja tinha esse terreno há 30 anos, aí teve problema de um monte de coisa, heresia, uma confusão que teve lá, a igreja fechou, abriu, e chegamos nós lá. 2023, nós construímos o nosso templo em 4 meses, sem dinheiro. Eu não sei se você conhece algum templo que foi construído em 4 meses. Tem uma capelinha americana que faz em 7 dias, mas eu estou falando de tempo grande. 4 meses, sem dinheiro. Quando nós terminamos, sabe quanto que a gente estava devendo? Nada. Aí fizemos as campanhas. Aí eu fiz um gráfico para a igreja. Missões mundiais, partindo daqueles 12 mil, partindo de antes, 500 e pouco, aí a curva subindo. Esse ano nós mandamos para missões mundiais, mandamos agora, deu um branco aqui, mas parece que quase 30 mil reais. Aí missões nacionais, o ano passado nós mandamos 37 mil reais, e agora o nosso alvo é 40 mil reais, 40 mil reais. Aí eu mostrei para a igreja o gráfico, e eu disse assim: o ano que a igreja mais investiu em missões, é o ano que Deus permitiu a igreja realizar um sonho de 30 anos, e construir o seu templo, sem dinheiro, milagre, e nós já estamos chegando ali a quase 200 membros, em 3 anos, eu não tenho nada a ver com isso, não me olhe como se eu tivesse feito qualquer coisa, Deus é quem fez, mas nós entendemos o que é oferta missionária, porque oferta missionária é o que Jesus fez. Ele foi esmagado, ele foi ferido em nosso lugar. Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender o que é oferta missionária. Pastor Hélio, eu mandei para o senhor aquela apresentaçãozinha, está no ponto ali. Eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque nós vivemos uma tragédia também no Rio Grande do Sul, e eu queria dar um relatório disso para os irmãos. Quem é que está passando ali? Pode passar para mim. Está ali esta imagem que nos mostra a situação do Rio Grande do Sul. Pode segurar um pouquinho ali para mim? Não, mas daqui eu vejo bem. Tá bom, estou vendo bem. Vocês acompanharam pela televisão. Todo mundo acompanhou. Eu não sei se tem algum gaúcho por aqui, ou alguém que tem um parente do Rio Grande do Sul, mas que situação dramática, que tragédia que foi. Eu não estava bem entendendo, que como eu falei, eu estou lá na igreja, final de semana, e lá na casa pastoral não tem televisão, mas mesmo quando tem, eu também não assisto mais televisão, e eu estava assim meio perdido. Aí segunda-feira de manhã eu cheguei na sede da junta, pastor Fernando Brandão disse assim: escuta, você viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu disse: não. Aí ele abriu o celular, começou a me mostrar notícias. Imediatamente eu convoquei os missionários numa reunião, numa teleconferência, para ouvir, para saber o que estava acontecendo e como poderíamos ajudar. Os missionários estavam todos bem, mas membros das igrejas e bairro e população tudo alagado, e eles não tinham comida e nem onde comprar. As casas foram alagadas rapidamente, e eles saíram de casa com a roupa do corpo, documento, ficou tudo para trás. Uma loucura. E quando eu vi aquela situação, eu disse: não, eu preciso ir ao Rio Grande do Sul. E naquela segunda-feira, iniciozinho do mês de maio, se eu não estou enganado, a primeira segunda-feira de maio, eu passei em casa, arrumei uma mala
e fui para o Rio Grande do Sul de carro, sem saber o que me esperava, porque eu nem sabia se eu teria acesso, estrada, ponte. Aí liguei para um amigo meu, pastor, e disse assim: rapaz, vamos ali comigo? Eu disse: vamos. Onde é que você vai? Porto Alegre. Aí eu disse: quando? Agora. Mas agora que você diz, quando? Agora, estou saindo. E ele disse: vamos. E ele foi comigo. No caminho nós já compramos cobertor, lençol, toalha de banho, roupa íntima, masculina, feminina, água, alimento. Enchemos o carro ali em Santa Catarina e chegamos até próximo de Porto Alegre. Não chegamos em Porto Alegre, mas chegamos em Canoas, onde estava o nosso missionário, um dos nossos missionários. E a situação ali, meus irmãos, era isso que vocês estão vendo na foto. E aquela tragédia alcançou todo mundo, rico, pobre, gordo, magro, novo e velho, idoso, doutor, analfabeto, todo mundo. E você imagina o que é uma pessoa querer comer e não ter o que comer. E eu estou falando de gente rica, gente que tinha boa condição. Ah, mas era só ir no hotel, os hotéis alagados. Era só ir no restaurante, não tinha restaurante, tudo alagado. Não, mas era só ir no mercado comprar, não tinha onde comprar, e mesmo se comprasse não tinha onde fazer. Ah, então era pegar o carro e ir embora, não tinha como sair. Não tinha nada. Não tinha combustível nos postos de gasolina. Uma situação de calamidade, uma catástrofe sem precedente em nosso país. E quando nós chegamos ali, imediatamente começamos a distribuir algumas coisas. E a gente via nas filas, pastor Hélio, aquela fila de gente ali, gente que você olhava e você assim, esse aqui nunca deve ter entrado numa fila. E aí a gente dava aquelas marmitas, aquelas quentinhas, que lá eles chamam de viandas. E eu olhava assim, isso aí nunca deve ter comido uma marmita na vida. Mas estava ali na fila, com toda a pose, na fila para ganhar uma marmita. E aí nós levamos as nossas carretas missionárias. Você sabe que essa igreja tem 2 carretas missionárias. As nossas carretas missionárias de missões nacionais. Uma estava em São Paulo, a outra estava no Piauí, e as convenções estaduais ligaram, não, nós abrimos mão, pode levar. E aí foram as 2 carretas. Os postos de saúde de Porto Alegre estavam debaixo d'água. 17 postos debaixo d'água. Eu tentei ir a Porto Alegre, não consegui, porque não tinha acesso e o pouco acesso bloqueado. Aí eu liguei para o secretário, e o secretário pediu, pelo amor de Deus, traga as carretas. E aí nós levamos, pode botar a de trás ainda, a foto da carreta. Aí nós levamos as carretas. As carretas entraram em Porto Alegre escoltadas pela polícia, lá eles chamam a brigada militar. Antes, para ter a carreta em Porto Alegre, era 1001 exigências. Agora, a carreta entrou escoltada, as motos e tal, porque senão não conseguia nem entrar. Entrou escoltada, sirene ligada, abrindo o caminho para as carretas missionárias. Aí colocou as carretas no shopping, o shopping center que era proibido falar de Jesus, estava lá a nossa carreta no estacionamento, Jesus transforma, e o nome de Jesus estampado. E aí, além das 2 carretas, passa mais uma, tinha um caminhãozinho pequeno também, Jesus transforma, que carregava os alimentos e distribuía, e você vê ali as filas que eu estava dizendo. Foram mais de 30 carretas de alimento que os batistas brasileiros enviaram para o Rio Grande do Sul. E ali nós anunciamos àquele povo que Jesus transforma. Mais do que alimento, mais do que viandas, mais do que um cobertor ou um lençol,
nós anunciamos que Jesus transforma. No meio daquela tragédia, ele não tinha onde lavar roupa. Passa mais uma aí. Aí o que que nós fizemos? Passa mais uma, depois eu quero voltar nessa. Nós fizemos uma lavanderia, rápido, às pressas. Construímos um trailer amarelinho, escrito o quê? Jesus transforma. E colocamos 4 máquinas de lavar e 4 máquinas de secar, profissionais, que demora ali 1h15 mais ou menos, entre lavar e secar a roupa. Porque você imagine, especialmente aqui as donas de casa, você não ter onde lavar roupa. Imagine você com 30 pessoas dentro da sua casa, porque era essa a situação, que as pessoas iam para a casa dos parentes, dos amigos, e a casa lotada e sem água para lavar roupa. Aí nós montamos a nossa lavanderia, de graça, tudo de graça. 1h15 para lavar e secar. E enquanto a pessoa espera, a gente faz o quê? Conversa, falando de Jesus, anunciando o Evangelho, que Jesus transforma. Aí, volta uma ali, fazendo um favor, essa frase, essa reunião, essa foto, foi lá na Secretaria de Saúde do município de Porto Alegre. E ele disse assim: eu não tinha ideia de como a vinda de vocês mudaria a minha, toda essa secretaria. Vocês nos ensinaram a ser melhores, nos mostraram que é possível fazer tudo com muito amor, sem perder o profissionalismo. Agora eu vejo os crentes de uma outra maneira. O nome de Jesus. Talvez uma frase dessa, dita pelo secretário de Recife, ou do Rio de Janeiro, fosse algo comum. Mas em Porto Alegre, os irmãos entendem? E ali, meus irmãos, nós começamos a entender que Deus tinha um propósito. As igrejas começaram a encher. O espaço no bairro Sarandi, onde nós alugamos para ser o depósito, o celeiro, onde recebemos os alimentos, esse espaço, nós pensamos, precisamos fazer uma igreja aqui. Precisamos plantar uma igreja nesse bairro. E aquelas pessoas da fila sendo evangelizadas, estudo bíblico. Quando as águas baixaram, nossa equipe foi para lavar as casas das pessoas. E na mente deles, eles não sabiam o que é igreja, o que é batista. Dizer que é batista, olha, o que é isso? Mas eles viram a carreta amarela, 2 carretas, Jesus transforma. E eles viram o trailer amarelo, a lavanderia, Jesus transforma. E eles viram as equipes que foram do Brasil inteiro para lavar as casas deles, e eles estavam usando uma camisa amarela, escrito Jesus transforma. Aí nós pensamos assim, como é que nós vamos botar o nome da igreja? Passa aí, irmão. Aí nós botamos assim, Igreja Batista, bota aí, passa mais uma aí, Jesus transforma. Olha lá, Igreja Batista, Jesus transforma, para eles fazerem a conexão de quem somos nós. E ali já é o culto de domingo passado. Olha como é que está, irmãos. Essa igreja está nascendo, a gente chama igreja, é congregação, é uma missão, começou agora. Mas no dia 2 de novembro, nós teremos batismos nessa igreja. Um dia, no meio da fila, você imagina aquela garoa gelada, aquele frio, e o pessoal na fila. Chega uma mulher, dessas que acho que nunca enfrentaram fila, e tentando furar a fila e entrar na frente. Não, eu não posso ficar, não. Uma mulher como eu, gente como eu, não fico em fila. E quem estava na fila era um grupo de haitianos. Eu não fico na fila com essa gente. E aí a nossa missionária germana disse assim, olha, aqui todo mundo fica na fila, que nós somos todos iguais. E aquela mulher criou uma confusão, o nome dela é Dona Elô, e a Dona Elô criou uma confusão, irmão, na fila. Aí nós explicamos para ela que ali não tinha dinheiro de governo,
que ali era doação dos batistas, dos crentes, aí que eles ficam mordidos mesmo. Passou esse dia, ela estava em outra distribuição de viandas, de marmitas, e a dona Elô estava lá de novo para pegar uma marmita, e na hora da dona Elô, acabou a marmita. E aí ela começou, não, porque não sei o que tal. A Germana estava de costas, não sabia que era ela. E aí eu disse, Germana, e agora? Acabou a marmita, faltam 2 aqui ainda. Não, falta a marmita. Aí a Germana disse assim, pode dar a minha. Sem ver quem estava atrás. Não, mas está precisando de 2. Aí a Germana falou, dê do André também, André é o esposo dela, o pastor André. E aí a mulher ouviu que a missionária deu a dela e do marido para ficar sem, para uma pessoa que ela nem conhecia, que estava criando confusão na fila. Aquela mulher começou a chorar, e ela pediu perdão, e ela abraçou as nossas missionárias, e ela pediu para conhecer que Jesus é esse, que faz isso. E nós começamos os estudos bíblicos na casa da dona Elô, e no dia 2 de novembro, se Deus quiser, a dona Elô será batizada na Igreja Batista Jesus Transforma. Aí eu pergunto, vale a pena fazer coxinha para missões ou não vale? Vale a pena dar oferta missionária ou não vale? Vale a pena se envolver nessa obra ou não vale? Para a gente terminar aí, passa mais uma, que já deu 9 horas. As nossas igrejas, nossos projetos estão assim no Rio Grande do Sul, irmãos. Tudo cheio, tudo lotado. Não, pode deixar de trás ali, tudo cheio, tudo lotado. Um avivamento. O pastor orava aqui, pastor Manga orava pelo Rio Grande do Sul, e eu concordei com a oração dele, amém, Senhor, porque o Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia, vive um avivamento. Eu poderia falar da cidade de Arroio dos Ratos, Santo Antônio da Patrulha, Canoas, Charlau, São Leopoldo e tantos outros. As igrejas vivendo um avivamento. E aí as carretas saíram do Rio Grande do Sul, voltaram para suas agendas, e o Rio Grande do Sul está precisando de carreta. Aí o pastor Fernando Brandão, joga a última então, que você já adiantou ali para mim, meu irmão, minha irmã, não sei, a 3ª carreta missionária. E vamos nós comprar a 3ª carreta missionária. Negociei com 5 empresas, e pense vocês, a queda de braço nessa negociação, e a gente discute qualidade de tudo, que a gente quer coisa boa, até a marca do pneu. O cara queria botar um pneu chinês, não, tem que ser pneu bom, porque é para Jesus, é para glorificar o nome de Jesus. Essa semana nós assinamos o contrato, só a carreta, fora o cavalinho na frente, o caminhão que puxa, só a carreta, R$1.400.000, só a carreta, e mais uns 500 mil do cavalinho depois. Quanto vocês têm, pastor Samuel? Ou quanto nós temos? Não temos quase nada não, mas nós sabemos que Deus proverá, nós sabemos que a sua oferta missionária virá, e Deus fará uma obra ainda mais maravilhosa, porque essa 3ª carreta vai ficar no sul. Deus fará uma obra maravilhosa no sul do Brasil. Por favor, irmãos, ore pelo sul do Brasil, ore pelo Rio Grande do Sul, ore pela Igreja Batista no bairro Sarandi, ore pelos nossos projetos, nossos missionários. Eu estive reunido recente com todos eles em um acampamento, falando de estratégias de buscar oportunidades, e a turma está vibrando, não tem ninguém desanimado, todo mundo vibrando, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando, a todos nós, porque essa obra é nossa, foi do agrado do Pai moê-lo, para a nossa salvação. Ele nos via como sua posteridade, ele nos via redimidos no seu sangue. Se você perguntasse para Jesus assim hoje, Jesus, valeu a pena
aquele sacrifício todo, aquele sangue derramado, valeu a pena, o que Jesus diria? Claro, ele verá o resultado do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vale a pena fazer missões. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria convidar você a orar comigo nesta hora, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez o alvo da Nicole tenha desafiado você como me desafiou. E talvez você pense assim: Senhor, eu vou até mudar meu alvo. Eu quero fazer um alvo de verdade, alvo que expresse o meu amor, o meu compromisso, alvo que me seja caro, sacrifício agradável a Deus. Talvez você queira colocar a sua vida como essa oferta, muito mais do que o seu dinheiro, mas a sua vida no altar do Senhor. Pois a nossa vida no altar do Senhor é a oferta agradável ao Pai. E Ele que nos conhece, que vê o nosso coração, recebe o nosso sacrifício, a nossa vida no altar do Senhor. Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor nessa hora, para o avanço da obra missionária, para o progresso do Evangelho. Coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque os seus bens, coloque os seus recursos financeiros, coloque as suas habilidades, coloque o seu tempo, coloque seus filhos, coloque tudo à disposição de Jesus, para cumprir a obra que Ele nos confiou. Ó Deus, nosso Pai, colocamos as nossas vidas no Teu altar, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre esta campanha, sobre este alvo da Igreja Batista do Cordeiro, que o Senhor nos dê condições de ultrapassá-lo, para manifestar diante do Brasil o nosso amor por missões, nosso compromisso, a nossa paixão pelas almas perdidas. E desta maneira colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre o pastor Hélio, sobre o pastor Manga, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, economia profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Amém. Entendem agora quando os discípulos quiseram fazer uma tenda e ficarem ali, não é? É assim que Deus faz. Obrigado, pastor. A gente poderia escutar mais, viu? Amém, irmãos? É isso. Missões, razão de ser da igreja. Alguém disse que Deus ama tanto missões que fez do seu único filho um missionário. Quando temos a visão correta de missões, show questiúnculas, show problemas, é só envolvimento. É só envolvimento.
Está um pouquinho tarde, mas não vá para casa. Vamos aplicar o que aprendemos aqui. Vamos lá para o salão de festas, não é? Vamos lá para o salão de festas, vamos consumir coisas gostosas lá, ter comunhão preciosa e contribuir com missões. Eu quero saudar a esposa do pastor. Eu não sabia que ele estava acompanhado, a esposa do pastor Samuel, não conheço pessoalmente. Deus abençoe, uma alegria, viu? E também o nosso missionário, os que estão acompanhando, Pastor Paulo. Prazer, Pastor Paulo, Deus abençoe, viu? Uma hora venha sem o pastor Samuel, venha fazer uma visita aqui pra gente, será muito bem-vindo, viu? Está acompanhado da esposa, você? Muito bem, do bebê, né, do neném. Prazer, viu? Prazer, Deus abençoe vocês. Então, eu vou impetrar a bênção e após a bênção, com uma oração silenciosa, o nosso culto estará, após a bênção nós cantaremos, mas não vá embora, vá lá para a cantina, feche seus olhos mais uma vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você, meu querido irmão, e com você, minha querida irmã, sejam com vocês que nos visitam nesta noite, sejam com os missionários de missões nacionais, aonde cada um deles estiver, sejam com a Igreja Batista do Cordeiro e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Tenham todos uma ótima noite, uma feliz semana com o Senhor Jesus.